O Jornal da Band recebe nesta segunda-feira a doutora Ana Silvia Carvalho, psicóloga e pós-graduada em gestão estratégica de RH. Ela possui 10 anos de experiência em atendimento clínico e orientação profissional. Doutora, bem-vinda. Prazer imenso recebê-la aqui para a gente falar um pouquinho sobre saúde emocional, tema de uma palestra que acontece amanhã, pela manhã no CIESP, a gente vai falar sobre isso também. Mas esse é um tema que, neste momento, de repente, no momento que nós estamos, que a humanidade está vivendo, é um tema bem importante. Eu queria que a senhora explicasse o que é exatamente essa tal de saúde emocional. Boa tarde, o prazer é tudo meu, né? Eu quero agradecer o convite, né? Eu adoro falar sobre isso e eu acho que é um tema muito pertinente, não só porque é Setembro Amarelo, né? Mas eu acho que se você não tem a sua saúde emocional bem, né, equilibrada, você não consegue fazer muita coisa. Porque se você está depressivo, se você tem alguma questão, né, que não foi bem resolvida emocionalmente, o seu corpo vai começar a te avisar que algo não está legal. Saúde emocional, ele tem várias definições, mas eu sempre falo que é você estar bem consigo mesmo, né? Conseguir viver de uma maneira muito bem com as suas adversidades, porque a vida é assim, ela vai ter adversidades, e ser uma pessoa produtiva no seu ambiente, né? Seja social, seja de trabalho. Isso é o equilíbrio emocional, né? Mas tem várias definições, mas basicamente é isso, né? E hoje a gente fala muito disso porque às vezes você tem alguma doença no teu corpo e você não sabe, você vai em vários médicos e você não consegue diagnosticar, né? E às vezes é emocional. E as pessoas, tem muitas pessoas que vão, não conseguem diagnóstico, mas é emocional. Só o corpo que está pedindo uma ajuda, ele está avisando que algo não está legal. Por que a gente tem ouvido falar tanto nesse tema nos últimos anos? A gente ouve falar assim, depois da pandemia aconteceu isso. Sim. Mas antes da pandemia a gente já ouvia falar muito sobre esse tema. Já ouvia, mas a gente é muito resistente, né? Porque você já viu alguém falar para contar? Eu faço terapia, eu adoro. Realmente. Eu faço, eu adoro e eu falo para todo mundo fazer. Na verdade, há quem diga que todo ser humano deveria fazer a terapia. Sim, acho que a sociedade ia ser mais saudável e as relações iam ser menos problemáticas, né? Mas antes, eu acho que a gente tapeava, as pessoas não queriam muito falar sobre, né? As pessoas, elas não gostam, mas se você conversar com pessoas mais velhas, eu, por exemplo, minha avó tomava remédio para dormir. Mas tomava remédio, nunca fazia terapia, né? Então, os mais velhos, eles tomam remédio, porque tomar um remedinho para dormir tá tudo bem, mas fazer terapia... Então, hoje, com a galera mais nova, eles são mais abertos, né? Mas o pessoal mais antigo, eles acham até hoje. Eu escuto gente falar da minha família, terapia para louco, né? E eu falo, de louco, né? Médico todo mundo tem um pouco, né? Então, mas antigamente se falava, agora as pessoas estão mais abertas, mas não quer dizer que elas estão procurando ajuda, Quer dizer, é uma quebra de paradigma, Sim. Né? Porque você tomar medicação, você está ingerindo muitas vezes, que seja um floral, você está ingerindo alguma propriedade Sim. diferente no seu corpo, Exatamente. Ao invés de estar, de repente, conversando, tentando entender qual que é o problema. Sim. É uma quebra de paradigma. Exatamente. Mesmo. E só para ressaltar, porque às vezes, muitas vezes, quem tem uma doença emocional, uma depressão, um burnout, eles precisam entrar com medicamento, porque o corpo, quando começa a afetar já o corpo, não consegue dormir, a pessoa já começa a parar de ser funcional. Então, ir ao trabalho é normal, mas quando a pessoa começa a entrar num processo depressivo, num processo de burnout, o corpo dela vai começar a não reagir. Então, vai ter uma dificuldade para dormir, vai ter uma dificuldade para ir trabalhar, e não é preguiça. O corpo dela não aguenta. Então, nesses casos, precisa de uma medicação, mas tem que ser com um psiquiatra, né? Entrar com a medicação e depois ele vai diminuindo gradativamente até a pessoa começar a voltar a viver sem o medicamento, né? O correto é isso, né? Você tem situações que você precisa de uma depressão, você precisa tomar remédio, você precisa fazer uma terapia e também fazer, né, uma consulta com um psiquiatra para poder ele medicar, né, fazer a medicação, ele pedir o remédio. E quando a senhora falou em relação ao burnout, o burnout é um tema também, e eu me lembro da colega Isabela Camargo, jornalista, brilhante jornalista, Sim. por sinal, que teve burnout e tudo mais, e entre outras pessoas, né? Quando é que a pessoa, ela
percebe que ela está começando a entrar neste processo? Porque a própria Isabela Camargo, quando ela entrou no processo do burnout, ela não acreditava muito. Sim. Eu já vi ela falando isso, que ela não acreditava muito. Pô, acontece com todo mundo, mas não acontece comigo. Sim. E aí demorou o processo, foi todo o processo de tratamento e tudo mais. Sim. Quando que a pessoa percebe ou deveria perceber que está nesse processo? O burnout é uma síndrome nova, né? Que foi, acho que 2022, se eu não me engano, que começou a ser diagnosticado, e hoje ele está no DSM. Então, ele na verdade, ele é muito parecido com a depressão, mas é direcionado ao trabalho. É o esgotamento mental do trabalho, muitas vezes é um trabalho que geralmente, não é sempre, mas geralmente é a pessoa que está estafada, ela está trabalhando ou muito, ela está sobrecarregada, e isso, né, por isso que na pandemia teve muito burnout em pessoal da saúde, né, porque o pessoal da saúde ficou estafado, ficou com muito trabalho, então a pessoa ela começa a não ser mais tão funcional, né, tudo que é relacionado ao trabalho ela começa a ter aversão, então ela não consegue ir trabalhar, ela começa a ter muitos sintomas muito parecido com a depressão, então um excesso, não consegue dormir, né, ou dorme demais, a alimentação ela começa a ser prejudicada, né, estresse, então a pessoa ela tem que perceber, só que tudo relacionado ao trabalho ela tem aversão, então ela começa a identificar aquilo que ela começa a ver o trabalho como uma forma negativa, então ela precisa estar atenta hoje, né, porque eu falo que depressão e burnout qualquer pessoa pode ter. Tem pessoas que têm uma predisposição maior, mas é uma coisa que qualquer um pode ter. O burnout, geralmente, são pessoas que estão trabalhando demais. Então, ela perceber que ela está tendo um cansaço, ela está tendo uma aversão, ela está começando a não querer sair, a vida dela começa a mudar e ela começa a não ter mais vontade de fazer as coisas que antes ela fazia normalmente. As empresas, os empregadores precisam também estar alertas a este sintoma, o setor de RH, enfim, segurança do trabalho, precisam estar alerta a esse sintoma com o funcionário também? Sim, precisa. Eu acho que as empresas, elas ainda estão caminhando, né, lentamente, mas elas estão porque é um investimento alto, né? Hoje existe ferramentas, né? A segurança do trabalho, ela começa também a fazer algumas... Tem uma nova lei, que foi a lei 14... Deixa eu só pegar aqui para não falar besteira. É uma lei que foi aprovada esse ano, tá? É a lei 14.831, que ela dá diretrizes para as empresas começarem a cuidar da saúde emocional dos funcionários. Então, é uma lei. Não é só fazer uma palestra, né, no Setembro Amarelo, mas fazer o comunicado, fazer palestras durante o mês e fazer a comunicação para desmistificar a psicologia, né? Porque a psicologia é o que você falou. As pessoas têm medo, as pessoas ainda têm muito receio de falar que faz terapia. Então, essa lei foi um projeto que foi aprovado esse ano, né, e já está em rigor. Então, a empresa não é fazer só palestra, mas também fazer rodas de conversa, né, fazer com que as pessoas, se puder, ter um profissional psicólogo para atender, né, se puder ter uma plataforma. Hoje tem muita plataforma online, né, mas são custos, né, são custos altos, que não é toda empresa que tem budget para isso. Então, a empresa tem que ter um certo né, investimento para esse tipo de trabalho. Mas ela vai conseguir, né, trabalhar com a prevenção, em vez de trabalhar, porque assim, ela pode fazer um trabalho depois, começar o RH fazer um acompanhamento de CID, né, ver quais são os CIDs que estão ali, né, de repente uma pessoa ali da área de, né, se tiver uma psicóloga ótima, ela pode fazer o levantamento dos 3 últimos CIDs para fazer uma investigação, se tem muito CID de estresse, né, depressão, e começar a fazer um trabalho, né, ver, né, onde tem essa residência, de repente numa área determinada, porque daí você pode trabalhar ali para entender o que está acontecendo. Se tem uma área que só tem CID de depressão, de estresse, tem alguma coisa que está acontecendo ali, né? Então, mas é um trabalho que a empresa tem que investir, ela tem que ter investimento e coragem para fazer. Então, mas ela vai trabalhar com a prevenção. Então, ela não vai ter turnover, né? Ela não vai ter que ficar contratando e recontratando, porque o funcionário que não está bem, ele não vai render, né? Então, existe, e hoje tem essa lei que precisa fazer esse acompanhamento.
atendimento, ela dá diretrizes. Então, ela orienta que façam programas, que façam workshop, e falar e disseminar a saúde emocional dentro da empresa. E a família? Onde a família entra muitas vezes nessa situação? Tem que ficar atento também? Até porque, trazendo até um pouco para a realidade que nós vivemos neste momento. Amanhã é o dia que é tido, né, como o dia de prevenção ao suicídio. Precisa ser falado. A gente tem algumas histórias que não dá para se comentar e tal. Não, precisa ser falado. Sim. A família tem que estar atenta também? Tem. A pessoa, quando ela começa a ficar depressiva ou está no quadro, às vezes não é uma depressão, ela pode ter um quadro de tristeza que pode se tornar uma depressão. A gente não é feliz todo dia, tem dia que a gente não acorda muito bem, mas se a pessoa começa a ficar muito tempo na cama, dormindo, não quer ir trabalhar, ou se isola, o isolamento é o primeiro fato, né? Se a pessoa está se isolando, se a pessoa não está fazendo as coisas, de repente, é uma pessoa que saía muito para, né, passear, para fazer as coisas, e ela começa a se isolar, é porque ela está num quadro, está começando a ficar numa melancolia. Então, as pessoas, e assim, não julgar, né? Não fica falando, ai, que preguiça, por que você não vai trabalhar? Porque às vezes a pessoa não sabe que ela está com depressão. Ela só está sentindo aquela tristeza e ela não consegue. E dormir é um dos fatores, primeira coisa, é dormir muito, ou não dormir muito, ou não dormir, porque tem gente que tem o quadro de insônia, que também está relacionado com a depressão, e se isolar. Eu acho que isolamento, não querer mais conversar, sabe, se isolar dos amigos, da família, da esposa, então são um dos fatores. E a família tem que acolher, não julgar. Porque às vezes tem família que às vezes fala, você está com muita preguiça, o que é isso? E não é preguiça. Depressão, a gente tem que entender que não é preguiça, não é corpo mole. A pessoa não consegue, né? É um fato que o emocional ali está adoecido e ele precisa, né, de cuidados, né? Então, às vezes, o corpo começa a mandar essas informações para a pessoa ir procurar um médico, ir procurar um psicólogo, procurar alguma ajuda, né? Então, a gente tem que estar atenta nesses sinais. Olha, doutora, é muito bom ouvir e poder conversar com a senhora em relação a isso. Tá aqui alguém que teve situações muito próximas e até se entender, até que a gente pudesse entender. E por que eu digo que é preciso se falar sobre isso? Porque até que a gente consiga entender o que está acontecendo, pode ser um pouquinho mais tarde. Exatamente. Então, fico muito feliz de poder recebê-la aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, um tema importantíssimo. Sim. Já quero reforçar o convite para que nós possamos ter outros momentos desse bate-papo. Com certeza, pode me chamar. Realmente, vou repetir, é importante falar sobre isso, principalmente sobre a questão da saúde emocional. Sim. Agora, queria que a senhora falasse um pouquinho também da palestra que acontece amanhã, palestra participação gratuita amanhã no CIESP aqui em Sorocaba. Sim, pode me chamar. Eu sou uma profissional que eu sempre gosto de falar isso. Eu tenho amigos que eu sempre orientei, até hoje eles me agradecem, porque fazer terapia você se torna um ser humano muito melhor, né? A palestra de amanhã foi um convite que o CIESP me fez, né? Eu vou falar muito da questão emocional, né? Como ela influencia no trabalho, né? No acidente. Eu trabalhei numa empresa, uma multinacional aqui, onde eu fiz um trabalho de um programa de psicologia laboral, e quando eu fiz, faz um tempo, foi bem antes da pandemia, então na época foi uma empresa onde a gente entrou com a psicologia, né? Era uma empresa, uma indústria, e a gente fez um trabalho, né? Na época, quando eu fiz, né, todo o trabalho, a gente diagnosticou, né, acho que 60% da população que eu apliquei teste psicológico, teste de saúde, a gente viu que muitas pessoas estavam adoecidas. E algumas daquelas que estavam adoecidas tinham mais tendência a sofrer acidentes e sofreram acidentes. Então, essa palestra surgiu, né, que eu guardei esse material e eu falei, um dia eu vou falar sobre isso. Mas na época, isso há 10 anos atrás, ainda a psicologia era muito assim, era um terreno meio
obscuro ainda, as pessoas ainda não gostavam muito, né, de falar, as pessoas eram mais resistentes. Acho que hoje a gente consegue falar, e se a pessoa está com o emocional, né, um pouco comprometido, ela tem uma tendência a ter acidentes na casa, às vezes, acidente pequeno, às vezes bate na quina, ou às vezes até acidente mesmo que no escritório, sabe? Essas coisas a gente tem que ficar atenta, porque alguma coisa não está legal. E quem trabalha em indústria, né, tem um pouco mais de risco, né, a tendência é maior. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque um acidente, às vezes, é um acidente que a pessoa vai ficar, né, comprometida, vai ficar afastada. Então, e a ideia foi falar sobre isso, porque a ideia é a gente falar não só com funcionários de RH, mas também com empresários, dono de empresa, para a gente começar a desmistificar isso, né, e falar que é importante e que saúde emocional, ela é um fator que a gente precisa cuidar para o resto funcionar muito bem, né? Então, eu acho que quando a gente está bem emocionalmente, a gente consegue viver uma vida plena, né? Que é o que todo mundo quer, né? Viver plenamente feliz. E se a gente está com algum probleminha, se a gente está com o emocional abalado, a gente tem uma tendência maior, né, a sofrer algum acidente. Tá certo. Doutora, nosso melhor, muito obrigado. Deixa eu só confirmar aqui, ainda consigo fazer inscrição para acompanhar a palestra amanhã. Dá para fazer inscrição no site do CIESP, ciespsorocaba.com.br, tem um link direto lá, dá para a gente fazer. Registrar também aqui a presença da Carla Aquaviva, assessora. Carla, obrigado por estar junto com a gente aqui também. Então acessa Ciesp Sorocaba, acho que fica mais fácil, você tem o link lá, o link de inscrição, faz a inscrição, palestra começa às 8 horas da manhã, amanhã. 8h30. 8h30 da manhã. Amanhã, o nome da palestra, Saúde Emocional e seus impactos na segurança do trabalho. Doutora, obrigado mais uma vez, obrigada. Sucesso. E com certeza a gente vai conversar muito mais sobre esse tema que é importante, saúde emocional. Sim, obrigada. E eu estou aberta a convites, eu venho com o maior prazer aqui falar um pouquinho de saúde emocional.